isso é um padrão que a gente vê na sociedade moderna, porque quando a gente estuda um pouquinho mais a fundo, e você tem os grandes financiadores dessas ideologias, né, de progresso e de fluidez na sociedade, porque isso é um moderno e tudo mais, só que esse modernismo não entra na família deles. Sim. A família deles é extremamente tradicional e estruturada. Cada um sabe o seu papel. E ai de você se você tentar sair do seu papel. Só que a minha família, ninguém mexe. Mas a gente mexe na família dos outros. Porque daí o que você faz? Você garante uma hegemonia de familiar. Esses herdeiros, essas... o destruir pra conquistar, né? Exatamente, Sun Tzu. Ô, Lucas, já que a gente tá falando de relacionamento, dos avós do Arthur e tudo mais, se alguém chegasse pra você hoje, assim, caído de paraquedas, não te acompanha, não tá nessa sua vibe, nessa sua energia de arquétipos e tudo mais, fala assim, Lucas, pra que casar? Por que eu vou casar hoje? Qual que é o sentido de casar hoje? Se eu posso ter quem eu quiser, a hora que eu quiser, do jeito que eu quiser, o negócio é de casar, construir família. Isso pra caramba, né? Por que casar? E mesmo que você goste de alguém, por que não só juntar? Por que já não pega a escova de dente e junta? Eu tenho que devolver com uma pergunta pra pessoa, pra gente definir o contexto, que é o seguinte: você quer viver uma vida buscando prazer, ou você quer ser uma pessoa melhor no seu último dia de vida e você olhar pra trás e você não ter arrependimentos porque você está morrendo uma pessoa melhor do que você foi em todos os outros momentos anteriores? Né? Porque se a pessoa chegar e falar assim, eu quero viver por prazer, eu quero viver numa ideologia hedonista, eu falo assim, cara, sai, se joga no mundão e se afunda. Só que eu te garanto uma coisa, o último quilômetro dessa estrada é um abismo existencial, depressivo, suicida. Tá? Isso já foi provado por inúmeros, até grandes intelectuais, por exemplo, como Nietzsche. Onde a gente vê o processo todo de questionamento da crença de Deus, da constatação e afirmação que ali nasce a Idade Moderna, que Deus morreu. Né? Quando o antropocentrismo se formalizou, foi na constatação do super-homem do Nietzsche falando assim, Deus está morto. Deus morreu, Deus não existe mais na cabeça dos humanos do planeta hoje. E ele nem estava falando aquilo como uma propaganda para ser viralizada. Ele estava fazendo uma constatação filosófica de qual era o retrato da sociedade naquele momento, no começo do século XX. Final do século XIX, começo do século XX. Deus está morto. Só que o problema é o que nós vamos colocar no lugar. E o que a gente está vendo na história do século XX, agora século XXI, é que todas as tentativas de colocação de coisas no lugar de Deus são extremamente fracassadas. Então, o tempo todo, o que a gente vê nessas ideologias nefastas é que é como se fosse uma hidra. Você corta a cabeça, nasce outras duas. Você corta a cabeça, nasce outras duas. Na verdade, a cabeça uma come a outra. Porque se você colocar esses grupos identitários pra debaterem, se bobear, eles próprios se matam. Com certeza. Não, o próprio movimento feminista com o movimento LGBT, eles parecem que estão do mesmo lado, mas eles se odeiam profundamente. O negro, aí os outros... Os negros, que aí quem é mais negro, quem acumula mais minorias, né? Que loucura. Desculpa te interromper, mas e aí? A Hidra? Esse processo todo é como se a mítica na Odisseia Hidra, onde você corta a cabeça e nasce outras duas. Né? E aí, qual que é o processo de você lidar também, como na passagem da Medusa, que você não olha para o inimigo. Você deixa o próprio reflexo do inimigo petrificar ele mesmo. O processo na Medusa é o mal olhando para o próprio mal e se paralisa e se petrifica por ver o que é. Então a gente tem dentro desse processo todo da Odisseia, narrativas mitopoéticas, que o professor Olavo gostava muito, e fala assim, qual que é a narrativa mitopoética que vai prevalecer? A que prevalece há 2000 anos é a narrativa mitopoética do Cristo ressuscitado. Essa narrativa é mais forte. Não tem nenhuma alternativa, nem próxima do nível de poder, que tem essa narrativa. Por quê? Porque todos nós, lá no fundo, nós ansiamos por serem heróis. A gente tem dentro de nós praticar um ato heróico. E o ato heróico é o ato de sacrifício máximo. Isso é o ato heróico. Isso está dentro de nós. É como se fosse um programa base.
Né? E isso é exatamente por causa desse ato heróico, dessa predisposição ao ato heróico, ao arquétipo do transcendente, como o Jung chamou, que nós estamos dispostos a morrer pelos nossos filhos sem nem pensar. No momento que eu vejo algo, se tiver que escolher entre a vida do meu filho e a minha vida, eu dou minha vida sem pensar. Isso é um exemplo de sacrifício máximo dentro do ato heróico, no paradigma físico, afetivo, talvez intelectual. Só que no nível espiritual, qual que é o grande ato heróico que a gente pode empreender? A busca pela santidade. E dentro desse grande ato heróico arquetípico da busca pela santidade, o casamento é uma das ferramentas mais poderosas que existe. Porque eu não caso para ser feliz, eu caso para alcançar a santidade. E é exatamente por isso que a gente deve casar. Não é porque a minha esposa vai me fazer feliz todos os dias da minha vida ou porque o meu marido vai me fazer feliz todos os dias da minha vida. Eu vou casar porque vai ser difícil, porque uma mentalidade masculina é o oposto e complementar a mentalidade feminina. Tipo, vai ter treta. Entenda que vai ter treta até o último dia. E a gente vai fazer de tudo para minimizar esses atritos e a gente vai encontrar uma solução dentro desse caos aparente, porque eu vejo de um jeito, você vê de outro, mas aquele meme daquele desenho tem desenhado tipo um símbolo no chão que é um 6. E aí tem um de um lado falando assim, isso aqui é um 6. Aí tem outro do outro lado falando, isso aqui é um 9. Quem é que tá certo? Os dois. Só que eles não conseguem ver por causa da ilusão De não ver o eu. de não ver o eu do outro, entender, não, ele tá falando que é 9 porque ele tá vendo de uma outra perspectiva que é exatamente a mesma que a minha, só que ele tá vendo de uma outra ótica. Então o casamento é isso. Quem é que tá certo? O marido ou a esposa? Os dois. Só que ele está certo dentro desse contexto com essa ótica e ela está certo dentro desse contexto e dessa ótica. Quando você junta os dois e cria sinergia, aí você não tem mais casamento, você tem matrimônio. Que aí você tem a frutificação da família, dos filhos, da prosperidade patrimonial. Porque a gente tem matrimônio, é uma instituição construída para proteger a matriarca. Matrimônio vem de matriarca. E o patrimônio vem de patriarca. Essas instituições são extensões da matriarca e do patriarca. É por isso que o casamento é tão desejado na psique feminina. São metonímias, né? Assim, Exato. Pula de uma coisa para outra.